A paz, seja muito bem-vindo, bem-vinda, você que é novo aqui no nosso canal, que se inscreveu aí por esses dias, seja muito bem-vindo. Aqui nós pretendemos trazer todos os dias uma pequena reflexão sobre nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do seu Evangelho, nós pretendemos encontrar Jesus e desse encontro observá-lo e retirar dele um ensinamento de vida que vai além das suas palavras, mas um ensinamento da própria vida de Cristo para trazer para a nossa realidade. Todo o Evangelho, toda revelação contém em si, pela natureza do que foi revelado, contém em si mesmo um mistério. Ora, Jesus é Deus, Deus em si mesmo, ele é um grande mistério, um mistério inacessível. Mas o Deus revelado, onde a humanidade, pôde ver, pôde tocar, pôde ouvir, é esse Jesus que nós aqui queremos encontrar todos os dias, e desse encontro que até hoje e para sempre, até ele retornar, continuará fazendo o efeito, a sua palavra, o efeito de transformação. Por isso que as nossas vidas vão se conformando cada dia mais à vida do Cristo por conta desse encontro. Além do que nós podemos refletir, eu sempre digo que você leia a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Hoje o texto está em Mateus capítulo 23, versículo de 1 ao 12. E você pode ler porque eu trago uma proposta de reflexão e nós vamos aqui refletir, rezar, que o Espírito Santo possa nos conduzir realmente para que não seja, para que seja, aliás, um momento frutuoso. Mas você precisa abrir a sua Bíblia. Você precisa também se dirigir a Ele nesse encontro. E aí, Ele pode também falar com você, no seu coração. Aquilo que é para você, que é privado. Aquilo que não precisa ser compartilhado. Porque Jesus quer sustentar a sua vida. Sustentar com sua palavra, sustentar com Ele mesmo quando vem a nós na Eucaristia. Então Jesus nos sustenta. E falando em sua palavra, e falando também na Santíssima Eucaristia, como nós recebemos tanto a palavra quanto a Eucaristia? Recebemos através da Igreja. Por isso que essa nossa unidade com a Igreja, ela é fundamental para que também nós estejamos nessa unidade do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que desde o início, ali desde aquela primeira composição apostólica, haviam diferenças, haviam sim pensamentos que podiam chocar uma vez ou outra, isso sim acontece e sempre aconteceu também durante toda a história. No entanto, a autoridade que é dada à Igreja, essa não é tirada. Por quê? Porque é Deus quem dá. Mas assim, vamos entender aqui essa introduçãozinha que eu fiz, mas para a gente pegar o texto de hoje. Jesus está falando para a multidão, está falando para os discípulos. E Jesus diz assim: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para ensinar a lei de Moisés. Sigam, obedeçam. Então, Jesus, no nosso encontro, vem até nós hoje como aquele que foi um fiel observante da lei. Poderia até dizer assim também um observante da instituição. Por quê? Porque se aos fariseus e mestres da lei foi dada a autoridade para ensinar,
E veja que Jesus não retira a autoridade dos fariseus e dos mestres da lei. Ele chega até a chamar em outros lugares os fariseus de víboras, ok, tudo bem, mas ele não retira a autoridade que foi dada aos fariseus, a autoridade de ensinar a lei. Tanto é que ele vai dizer: obedeçam, sigam o que eles ensinam, agora não façam o que eles fazem. Por quê? Porque havia uma distância entre aquilo que os fariseus e os mestres ensinavam e aquilo que eles viviam. Então, aí, claro que Jesus, ele não irá compactuar de maneira alguma com o erro. Por isso ele vai dizer: façam o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem. Aqui nós encontramos uma diferença. E como que nós podemos, então, aplicar esse ensinamento de Jesus nos dias de hoje? Veja bem, Jesus fala e usa aqui a palavra autoridade. Recentemente nós tivemos, aliás, estamos ainda, de certo modo, vivendo um pouco de confusão entre nós, católicos, em virtude das discussões sobre a campanha da fraternidade de 2021, que levantou muita polêmica, causou muita polêmica. Um dos pensamentos, aqui eu trago o pensamento do cardeal Odilo Scherer, de São Paulo, que ele disse o seguinte: as pessoas não devem se opor aos bispos. E aqui eu aplico essa palavra de Jesus hoje. De onde vem a autoridade dos bispos? A autoridade dos bispos vem de Deus. Então, veja bem, os bispos, todos eles, estão em uma linha de sucessão apostólica. Então não foi Abraão, não foi Moisés que impôs ali as mãos sobre os apóstolos. Não, foi Deus mesmo. Jesus ali. Então essa linhagem, essa sucessão traz em si uma autoridade dada por Deus. E se Deus dá, Deus não tira. Ah, Frei, mas o bispo tal, o bispo X, o bispo Y. Sim, há divergência, pode haver divergência de opiniões? Sim, continua aqui o pensamento de Dom Odilo Scherer. Ele disse assim: você pode não concordar com alguma parte do texto da campanha da fraternidade? Pode sim. Agora, o que não pode é se levantar uma rebelião contra os bispos por causa de uma opinião que está ali inserida no texto. Isso é uma verdade. Por quê? Porque Deus não vai retirar a autoridade dada aos bispos. Eles continuam sendo nossos pastores? Sim. E aí agora nós olhamos também para nós mesmos. Por exemplo, eu não fiz nenhum comentário nos meus vídeos sobre a questão da campanha da fraternidade. Estou fazendo esse comentário aqui agora porque cabe, de acordo com esse nosso encontro com Jesus. Hoje encontramos com Jesus que nos ensina a respeitar as autoridades. Um Jesus que nos ensina a obedecer às autoridades naquilo que é a verdade. Sim. Aí agora nós vamos lá, mas Frei, essa campanha da fraternidade, eu já ouvi críticas dizendo assim, que tem erros teológicos e isso e aquilo outro. Ok, então se tem erros, tá bom? Se tem erros, eu não estou aqui para apontar erros, mas se tem erros, a coisa vai ser resolvida entre eles. Eles quem? Os pastores? Não, os bispos. Sim. Como que acontecia no início? Lembra quando Paulo não concordou com Pedro? O que é que aconteceu?
vieram, vamos reunir. Se reuniram ali os apóstolos, discutiram entre si o problema e chegaram a uma conclusão. Então, rezemos nesta situação. Os bispos vão se reunir agora, eles sempre se reúnem em Aparecida. Esse ano o encontro em Aparecida será virtual por conta da pandemia, não será um encontro presencial. Mas agora, quando eles se encontrarem, os bispos, eles irão discutir entre eles o assunto. Pronto, ali é o fórum certo para a discussão. Ali é o fórum certo para se conversar. Ora, é errado aqui. Não estou defendendo o erro. Se o texto tem erro, não estou defendendo o erro do texto, não é isso? Mas é errado o comportamento condenatório. Porque quando as pessoas condenam a instituição, condenam os senhores bispos, elas estão sendo juízes. E Deus é juiz de tudo, nós não somos nada. Não somos nada. E aqui eu pego uma última parte desse nosso encontro, porque Jesus vai dizer assim, cuidado com as vaidades, cuidado com o orgulho, cuidado com querer as coisas boas, cuidado com, em demasia, assim, cuidado com questões do mundo. E ele vai dizer assim, escolham as coisas simples, prefiram as coisas mais simples. Se coloque no serviço ao invés de querer ser servido. Então ele vai dizer para nós hoje como nós devemos nos comportarmos diante de tantas situações que nos levam ao pecado. Sim. Ora, defender a verdade não nos dá o direito de sair da estrutura, da base de tudo que é o amor, que é a caridade. Eu posso muito bem defender a verdade sem jogar pedras, sem apontar o meu dedo para ninguém, com as minhas atitudes. Então, eu posso muito bem defender a verdade sem causar rebelião, sem rebelar o povo. Não precisa disso. É preciso que a gente escute aquilo que Nosso Senhor está dizendo para nós. Respeite as autoridades, rezemos por nossas autoridades, sim. Aqui falando do âmbito religioso, rezemos por nossos bispos todos os dias. Nós colheremos os frutos dessa oração. Adotemos um comportamento simples, sim. Um comportamento que não é vaidoso, que não é orgulhoso. E vamos assim nos acostumar com o mais simples possível, porque daqui a pouco nada disso mais, essas estruturas todas tendem a desabar. Tamanha é a confusão no mundo de hoje, que o rumo natural de todas as estruturas é desabar, porque não se unem, não se entendem. Por quê? Porque se afastaram de Cristo, única coluna que pode sustentar o mundo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, meus irmãos e irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.